Olá, eu sou Nilson Xavier. Eu sou o Luffy Steffen. Hoje nós vamos falar sobre Selva de Pedra, Luffy. Porém, antes nós vamos pedir para que vocês inscrevam-se em nosso canal, deixem um like, comentem, porque isso ajuda o canal a chegar a outras pessoas. Não só o meu canal, Altéria Dramaturgia, quanto ao canal do Luffy. Exatamente, o Nafta Luffy, como o próprio nome diz, é um canal dedicado às coisas vintage. Inclusive, em breve vamos ter novos conteúdos ali também, além dos programas. Então fiquem de olho, curtam os canais, sigam a gente no Instagram também. No Instagram, nas redes, aquela coisa Facebook, toda. no Twitter, façam o combo completo. Façam o combo completo. E Selva de Pedra está completando aí um mês no ar, né? Completou um mês no ar, já mais ou menos pelo capítulo 30. Esses dias foi ao ar o capítulo 35, né? E agora nós vamos então fazer um balanço dessa primeira fase, porque a novela, quando a novela estreou, ela gerou uma verdadeira comoção na internet. Tanto que o nosso vídeo anterior de Selva de Pedra é o nosso campeoníssimo de visualizações, a gente agradece aí. E acho que chegou a hora de a gente poder comentar um pouquinho o que está acontecendo na novela, né, Luffy? É o momento. E aí? O que você está achando? Eu tô achando assim, eu confesso que no começo eu não estava gostando nem um pouco, eu estava um pouco frustrado, vou dizer, eu tenho que falar, né, não posso mentir aqui. Lógico. Eu estava frustrado porque eu achava principalmente a novela feia em termos de imagem. E não é por causa da câmera, da época, nada disso, porque a gente já viu outras novelas no Viva, até mais antigas, onde a imagem era muito mais agradável. Então eu acho que nas primeiras 2 semanas a novela tinha um problema realmente de não ter encontrado ainda a sua fotografia. Né? Acho que é um problema de fotografia, de luz, de opção estética da direção. Né? Melhorou já isso, eu acho que os capítulos mais recentes conseguiram começar a achar uma identidade visual. Então, por exemplo, as cenas da pensão na Fanny ficaram mais bonitas, toda a ambientação da pensão, uma série de outras cenas melhoraram. O que não melhorou é a casa do Sebastião, né, que continua muito triste. Eu entendo que eles são miseráveis, mas eu acho que esteticamente podia ter uma fotografia mais interessante ali. Não que vai transformar a casa num luxo, porque não é essa ideia, eles são miseráveis, mas assim, é muito feia, as imagens da casa da família do Cristiano são muito feias, então às vezes a novela fica desagradável pra mim esteticamente, assim, né? Não é nenhum problema de texto e tal, né? Então isso foi o que primeiro me chamou a atenção. Isso que chamou a atenção em você chamou a atenção em mim também. Nós precisamos dizer que os primeiros 20 capítulos da novela foram gravados pelo Walter Avancini, que foi quem implantou a novela, escalou o elenco, implantou a novela, fez todas as escolhas estéticas, de luz, de figurino, de cenário, etc. E o elenco, claro. Depois entrou depois entrou o Denis Carvalho. O que aconteceu foi o seguinte, a novela, ela causou de fato na época essa mesma impressão que você teve, o público teve na época. Uma rejeição, né? Uma certa rejeição, tanto que a audiência patinou muito nesse início, porque nós vimos de uma novela de grande audiência, que era Roque Santeiro, e entramos no remake de Selva de Pedra com essa estética diferente que causou essa rejeição inicial. E vale dizer que Roque Santeiro é uma novela visualmente muito bonita, muito mais interessante. É uma novela com uma direção de Pedra. arte rica, com uma preocupação em cada cena, cada locação de Roque Santeiro era muito bem trabalhada. Exatamente. Era muito rico, então era uma novela agradável de assistir. Exatamente. Né? E aí você cai no Selva de Pedra e dá um choque mesmo. O que aconteceu, o que eu entendo, agora tentando explicar as escolhas estéticas do Walter Avancini. Eu vejo que o Walter Avancini, nessa época, ele já não estava mais dirigindo novelas, ele estava muito dedicado às minisséries. Ele havia dirigido Grande Sertão Veredas, né, exibida em 85. Eu percebo que a proposta estética do Walter Avancini era justamente essa, de meio de chocar. Eu vejo muito assim uma referência no neorrealismo italiano, no cinema, né? No cinema neorrealista italiano. Por quê? Que no caso é a pobreza pela pobreza e a pobreza como degradação humana, entendeu? Você vê que a família do Sebastião Vilhena, ele é uma família de miseráveis, eles praticamente passam fome. E o Cristiano, quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele passa fome, ele passa necessidade e ele se prostitui, né? A Fanny,
a personagem Fanny, ela é uma ninfomaníaca. Vocês podem ter certeza que a prostituição do Cristiano Vilhena, a ninfomania Da Fanny, isso não existia no original. Isso tudo é coisa do Walter Avancini. O próprio lesbianismo mostrado, né, entre os personagens Fernanda e Cíntia lá do início é o que o pessoal chama de uma pimenta do diretor, que era uma coisa que não existia na versão original. Eu acho que eu entendo o que você quis dizer da proposta do Walter Avancini, mas realmente não funcionou, porque o neorrealismo italiano teve toda uma razão de ser. Exatamente. No contexto pós-guerra, o cinema da Itália que não tinha dinheiro para ser reconstruído, então tinha que ser feito daquele jeito. As pessoas como elas eram, sem maquiagem, não atores. Tinha toda uma série de coisas do neorrealismo italiano. Que era a característica do realismo que fazia sentido naquela época. E ainda tem um agravante, funcionava bem porque a fotografia desses filmes era em preto e branco também. Se a novela Selva de Pedra, o remake, fosse em preto e branco, com essa proposta talvez até funcionasse melhor, mas como ele ia fazer uma novela em preto e branco, era colorida, não deu certo. Exatamente. O neorrealismo não funciona direito com cores. Ele justamente, os grandes filmes do neorrealismo são em preto e branco, né? Agora, curiosamente, a novela original era em preto e branco, mas ali ele não teve essa preocupação. Não, porque quem começou a dirigir a novela era o Daniel Filho. Daniel Filho. E a novela Selva de Pedra original, quando a gente vê o box, ela se parece muito mais com filmes policiais americanos daquele momento, assim, uma coisa meio do final dos anos 60, começo dos 70. Eu acho até bem moderna a novela na época. Sim, eu também acho. A fotografia, a montagem é moderna, eu acho que ela é bem ousada esteticamente para aquele momento de 72. Né? Tem umas coisas na Selva de Pedra 86, por exemplo, tem aquela fase em que o Cristiano serve de guia para o cego. Sim. Tem umas coisas tão... Eu não sei nem como dizer. É meio ingênuo às vezes. Ingênuo. Tem uma cena que o Cristiano tá com fome, o cego tá comendo e o Cristiano engana o cego para roubar a comida dele. Aquilo é uma coisa tão... Eu pensei, tão gratuita, tão besta, tão... mas isso é bem coisa do neorrealismo italiano. Tem várias cenas assim. Por isso que eu digo que o Walter Avancini, ele meio que queria mostrar um pouco disso. Ele fez isso depois, a novela Brasileiros e Brasileiros também não deu certo. Nossa, vixe Maria! Eu acho que a novela tinha isso. Quando entra o Denis Carvalho, então, quer dizer que, me corrija então, quer dizer que o Daniel Filho, ele não dirigiu nunca o remake, ele supervisionou. Ele supervisionou porque ele era o diretor artístico da emissora na época. Então, o Walter Avancini dirigiu até o capítulo 20, daí entra em cena o Denis Carvalho. Exato. Só que quando chegou o capítulo 20, na verdade, o Denis Carvalho, ele comeu 3 capítulos, né? Porque a novela pula do 17 para o 20 direto. Eu não tinha percebido. Tem isso. Acontece isso. A novela estava tão ruim que o Denis Carvalho foi acionado e ele condensou 3 capítulos, os 3 últimos capítulos dirigidos pelo Avancini num só e deu continuidade à novela. Gente, então ele fez praticamente o Terremoto da Jeanette Claire lá. Não, porque ele não mudou a narrativa, né? Ele condensou tudo porque a novela também estava... Vocês percebiam que até o capítulo 20 a novela se arrastava? Arrastada. Eu achava a novela extremamente arrastada. Agora ela já está mais ágil. Não, agora ela está mais ágil. E ela ganhou também mais luz, eu acho. Ela ganhou mais cor. Ela está mais, visualmente, ela está mais digerível, vamos dizer. E ela ficou mais quente também, essas cores quentes, a luz alaranjada no quarto da Simone do Cristiano. É mais luz, mais amarelo, mais laranja, a novela fica mais quente, né? Antes ela estava fria, ela estava cinzenta demais. Então é isso mesmo, por isso que a novela está sempre presa um pouco a essa questão do público de massa, porque é um produto de massa, né? É uma obra aberta, ela tá ela pode sofrer essas mudanças, é tudo muito natural. Essas propostas mais radicais, estéticas, eu acho que elas funcionam melhor nas minisséries, ou no caso, recentemente, nas novelas das 11, né, vamos chamar assim. Mas enfim, o que mais que a gente pode falar do remake até agora? Olha, eu posso falar o seguinte, que a Fernanda Torres, no início da novela, na fase Avancini, ela estava muito bem como atriz, a personagem Simone estava muito bem. Agora você acha que caiu? Agora chegou a fase que eu defendo o que a Fernanda Torres reclama da novela. Realmente a personagem é muito ruim. A personagem é muito ruim. A personagem Simone é muito ruim. Porque a personagem não faz sentido. Eu tava vendo o capítulo do dia, ela é muito subserviente a esse marido. O marido é um imbecil, já dá pra perceber. Imagina isso. Que ela a parte do suposto que ela é uma pessoa esclarecida porque ela é uma artista. Ela tem mais instrução que o Cristiano, apesar dela ser de origem humilde, ela estudou Belas Artes no Rio de Janeiro. Ela tem mais instrução, ela é uma pessoa esclarecida. Como é que ela
se deixa levar por um marido tão tóxico como é o Cristiano. Marido machista, tóxico, retrógrado, ambicioso demais. Aliás, o Cristiano é mau, né? Ele é praticamente um vilão, eu não consigo vê-lo como um anti-herói. Agora, a novela tá pegando uma nova fase, eu tô sentindo que o Cristiano tá melhorando um pouquinho, porque ele tá meio que, a consciência dele tá pesando um pouquinho já. Mas no início, ele era uma pessoa extremamente má, maléfica. Assim, a impressão que eu tenho é que ele realmente se casou com a Simone, porque a Simone sabia do passado dele e era uma pessoa que tinha ele em mãos. Senão ele não teria se casado com ela, porque ela é pobre, ela não tem nada a oferecer pra ele. Então, essa questão é bem... Na versão original também o Cristiano já tinha esse perfil, mas é pior agora, né? Fica muito estranho. E estranho que ela se deixe levar por isso, realmente. É imperdoável. É imperdoável o que o Cristiano faz com ela. Eu concordo com você e acho que a Fernanda Torres, eu ia falar sobre ela, que o que eu acho é o seguinte... Eu acho que realmente o trauma dela com a novela não é culpa dela, né? Às vezes a gente pensa, não é, porque o personagem é ruim, de repente ela se vê às voltas com um personagem que fica difícil de defender, porque é um personagem que você fala, ela é idiota, por que ela não faz alguma coisa? Né? Então assim, ficou frágil, a personagem fica frágil diante do Cristiano. Tinha que ter mais embates entre os dois, né? Até tem, mas ela sempre acaba... Ela sempre acaba sendo submissa a ele de qualquer maneira. Tem uma cena nessa semana que tipo ele engrupa ela de uma forma tão fácil. Ela veio tudo com um discurso de você não sabe, a personagem acaba ficando fragilizada e a gente não acredita naquilo, fica sem credibilidade. Não tem como acreditar naquilo, exatamente. Então assim, a personagem dela acaba sendo talvez a mais fraca da novela, e aí coitada da Fernanda Torres, mas eu acho que ela tá ótima, ela tá tentando fazer o melhor que ela pode. Então eu tô gostando dela em cena, eu acho que ela mostra o que ela tem, o trabalho dela, mas é difícil defender um personagem assim, né? Verdade. O Tony Ramos, por sua vez, eu acho que ele tá bem, mas ele é ótimo. Mas assim, o personagem também pra mim, é tão detestável, o Cristiano. Eu odeio o Cristiano. Aliás, eu estou numa fase que eu tô torcendo pelo Caio. Eu quero que o Caio desmascare o Cristiano. Mas ele já desmascarou, né? Em parte, outro dia. Sim. Agora, eu ia falar uma coisa. O que eu tô achando mais legal em termos de elenco e personagens são as personagens femininas. Eu prefiro todas as atrizes femininas do que os homens. Parece que a novela é das mulheres. Então, por exemplo, a Torlone tá ótima. A tá linda, né? Maravilhosa. Torlone, a Maria Zilda acho que tá ótima. Maria Zilda, a própria Anissete Bruno. A Yara Janga, maravilhosa. Na minha opinião, a melhor personagem de Samba de Pedra é a Diva. A Yara Janga tá ótima. Muito boa. Eu sou fã da Yara Janga, até outro dia eu postei uma foto que eu fui assistir a peça dela, O Caderno Rosa de Lori Lembe. Gosto muito da Yara Janga e ela tá ótima na novela. A própria Neuza Caribé, que faz a irmã também. Um personagem pequenininha, menor, mas... Exatamente. A Yara Lins já eu acho que ela tá desperdiçada, é uma pena, realmente. Desperdiçada porque a Yara Lins é uma ótima atriz. Uma grande atriz que tá desperdiçada. Você sabe que a novela toda vai ser assim, né? A personagem dela não muda, não evolui. É uma pena, porque o Avancini já tinha dado um papel muito bom pra Yara Lins na minissérie Avenida Paulista, onde ela faz um papel ótimo. Que é completamente diferente desses papéis de submissa. Ela faz uma mulher cínica, extravagante e tal, muito legal. E nessa novela... exatamente. E nessa novela eu acho que ela tá desperdiçada, é uma pena. Mas tem grandes interpretações. Tô gostando muito da Marília Ansaldi fazendo a mãe da Fernanda. Também, ótima. Gosto da Juliana Carneiro da Cunha, que também faz... gosto da Juliana Carneiro da Cunha. Boa. Agora a Débora Evelyn é mais complicada. A personagem, eu acho que a Débora Evelyn também é um caso Simone Marques. É um personagem que não ajuda. O personagem não é bom. Agora, a minha personagem feminina preferida é a Cíntia. Eu tô apaixonado pela Cíntia, pela Beth Goulart. Eu não esperava isso, eu não lembrava da Beth Goulart nessa novela desse jeito. Eu tô achando ela maravilhosa. A personagem é atriz. Tô achando bem. Eu gostei muito. Eu acho que é uma personagem adulta, contraditória, complexa, diferente das menininhas um pouco bobinhas que a Beth Goulart fazia até então. Que ela fez o Baile Comigo, ela fez o Louco Amor. Mas assim, tem umas coisas bastante anacrônicas também, né? Essa coisa da Cíntia, a problemática da Cíntia de esconder o filho. Não, soa totalmente anacrônico para 1986. Isso tem um problema de roteiro. Assim como o próprio Cristiano impedir que a mulher trabalhe, é uma coisa totalmente anacrônica. Tem muitas coisas na novela que são velhas. Velhas, mas exatamente. Enfim, agora, eu tô gostando muito da Beth fazendo, as cenas dela com o Reinaldo Gonzaga, os duelos dos dois, eu acho que são boas. Gosto dela, assim, eu não sei, eu tô adorando. Então quando aparece a Cíntia, eu adoro. Pra mim, é um dos melhores momentos.
E queria falar também que o melhor personagem masculino, na minha opinião, é realmente o Miguel Falabella. O Miro é ótimo, eu gosto do Miro. Ele faz muito bem o Miro. Miro é, claro que eu não gosto do Miro no sentido de não gosto do personagem, eu gosto da interpretação, do toque pessoal que o Miguel Falabella dá ao Miro. Eu acho que o Miro é muito rico com o Miguel Falabella. Eu sou obrigado a concordar. Eu sou obrigado a concordar, como se fosse uma coisa que não fosse para concordar. Porque é complicado falar sobre a atuação de alguns atores, mas eu acho que sim, que o Miguel Falabella está se destacando nessa novela. Realmente é uma outra proposta de Miro, diferentíssima do Carlos Vereza no original. Então sim, eu acho que o Falabella... Aliás, o Falabella falou uma coisa muito interessante naquele livro Autores, da Rede Globo, onde ele fala da novela, né? E ele mesmo fala que ele achou a novela velha em 86, que deveria ter sido atualizada melhor e não foi. Que ele mesmo achava o texto antigo e que a novela não é bem atualizada, não está bem atualizada, que ela está velha em 86, ela teria que ser mais atualizada do que foi. E eu concordo com ele. E nesse sentido ele conta que ele propôs para Vancini um Miro mais solar, né? Essa palavra que ele usa. Apesar de ser um vilão pesado, né? Maléfico, mas ele faz de um jeito mais solar, ele faz de um jeito mais... né? O Vereza não, já era aquela coisa que eles classificam de mais gótica, né? Aquela coisa mais quase cinema expressionista, talvez porque a novela também era preto e branco, aquilo que a gente falou. Mas o Falabella consegue dar uma nova vida ao Miro. Eu acho que sim, ele está bem... Mas já que você falou dele, eu lembrei da Tássia Camargo, esqueci de falar dela no time das femininas, ela também tá ótima, também. Acho que ela tá bem em cena, e como eu disse, eu gosto da Beth Goulart, gosto da Maria Zilda, acho que a Maria Zilda tá muito bem em cena. Tá certo que ela tá um pouco na zona de conforto, porque ela vinha fazendo essas peruas meio malvadas, como a Verônica de Ilha Tropical. E lembrando também que nós estamos, que tudo isso que nós estamos falando aqui são impressões desses primeiros capítulos que nós vimos. Claro. Né? Nós estamos desconsiderando que a gente já sabe o que vai acontecer com os personagens. Por exemplo, a Maria Zilda era pintada como uma vilã, mas ela vai mudar completamente, ela vai ficar amiga depois da garotada. Até porque na original a Laura não tinha tanto essa conotação de vilã. Então, uma outra coisa que eu gostaria de falar que é o seguinte, eu estou assistindo a novela no Viva ao mesmo tempo em que estou revendo o box de 72. Só que assim, como o box é muito condensado, eu nunca consigo ir muito adiante, porque eu quero comparar o que tem no box com o que vai ao ar no Viva. Sim, então você tem que ir parando então, no box, eu estou sempre parando porque não chega. Então eu vi muito pouco do box com os mais de 30 capítulos que Selva de Pedra já apresentou no Viva. E assim, eu cheguei à conclusão de que é muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação, porque o que o box traz pra gente é muito pouco. A gente não então, sabe. A gente não tem muita munição, entendeu? A gente vê as cenas iguais, mas ao mesmo tempo, por exemplo, não tem como eu saber se a Laura ela tinha essa coisa vilanesca do início da novela, em 72, porque não é mostrado, porque não dá tempo, o box não se atém a isso. Então a trama da Cíntia simplesmente não existe no box. A própria trama da Flávia, no início, ela também aparece muito pouco com tudo que já foi mostrado. E no box, então por exemplo, não serve como um bom parâmetro para fazer comparação. E a Laura no box, que eu me lembro, ela aparece mais depois, depois quando ela fica amiga do Chris Rico. E depois também quando ela começa a ficar amiga da Simone, quando a Simone já é uma artista plástica conhecida. Então no box a gente não vê muita Laura no início, então é difícil dizer. Mas é que eu arriscaria dizer que talvez essa tendência de colocar a Laura como vilã nesse começo tem a ver com o próprio fato de ser a Maria Zilda, que estava fazendo sucesso com vilãs. Pode ser. Ela tinha feito também a madrasta da Cláudia Raia, naquele especial Cida, a Gata Roqueira. Um personagem bem parecido, né? Mulheres ricas, aquele perfil de mulher fatal que ela tem. Que ela explorou naquela época, no filme Espelho de Carne. Mas a gente sabe que ao longo da novela a Laura vai mudando um pouco. Ela se humaniza. Ela fica uma mais humana, mas... E por fim eu queria falar ainda da Torlone mais um pouco, que até eu estou vestido com essa roupa em homenagem à Torlone, porque não é a Torlone, mas é a Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo, porque eu acho que o visual da Torlone nessa novela me lembrou muito essa elegância da Audrey Hepburn nos filmes. Talvez porque a Torlone também nessa novela, eu acho que ela tá bem mais magra, parece que a Gata comeu pra essa novela. Ela deu bastante. Então ela tá assim esbelta, pescoçuda, né, ossuda, bem Audrey Hepburn mesmo, né, com o rosto anguloso, ela ficou, e esse cabelo que ela tá usando, preso com rabão atrás,
É Porque muito aquilo é um aplique. Eu acho que aquilo é um aplique, porque é muito cabelo. É muito cabelo. Porque se ela tinha feito a Gata Comeu com aquele cabelo, não dá tempo de ter crescido com o cabelo dela. Aplique. Aquilo é um aplique. Mas eu lembro que na época comentava-se que era aplique Era um mesmo. aplique. É. E aí, mas eu acho que a Torlone tá com essa elegância da Hepburn, por isso que eu vim com a camiseta da Audrey Hepburn. Aliás, falando em... Desculpa. Não, só terminando. E eu acho que a Torlone também tá muito bem porque ela tá conseguindo diferenciar a Fernanda da Jo Penteado, porque as duas são ricas. Total, é. Só que a Jo tinha ela era rica, mas ela era mais talvez Mas a proposta era comédia. era uma né? comédia, ela era mais infantilizada, ela era muito mimada, exatamente. então tinha uma série de coisas, então eu acho que agora na Fernanda ela tá bem diferente, é outro tipo de mulher rica, uma mulher rica, mas não é a mesma rica, então isso eu acho bem legal no trabalho da Torlone. E eu gostei que nessa versão de 86 eles refizeram a cena do filme Um Lugar ao Sol, que é a cena em que a Elizabeth Taylor está jogando sinuca e chega o Montgomery Clift, que é uma cena que existe no filme, e eles fizeram essa cena na novela, que é quando, na verdade, os dois já haviam se conhecido, mas eles flertam pela primeira vez na casa do Tid, quando o Cristiano chega na sala de jogos e a Fernanda está jogando sinuca. Essa é uma cena do filme Um Lugar ao Sol, que na novela original em 72 não tem. Em 72 eles simplesmente se conhecem na festa, ela está sozinha numa sala, ele chega e os dois começam a conversar. Só isso. Só contextualizando para quem não sabe, na verdade a novela Selva de Pedra sempre foi falado isso, né? Que ela era inspirada no filme Um Lugar ao Sol, que é um filme clássico. No livro uma tragédia. No livro uma tragédia americana que rendeu o filme Um Lugar ao Sol. Que é de um autor chamado Theodore Dreiser. Então no filme a história é mais trágica, né? Sim, é trágico. Não vamos contar o filme porque quem quiser ver, mas de qualquer forma esse plot do rapaz pobre e ambicioso que tem uma namorada pobre também é o mesmo, e depois ele conhece uma mulher rica e glamourosa e resolve dar o golpe do baú e esconde que está casado com a pobre. Isso é o plot do filme, do livro e do filme. Em Selva de Pedra a Janete partiu desse ponto de partida, mas depois mudou isso, né? A novela dá uma diferenciada, mas o plot principal, o inicial é esse. Eu acho que é isso, eu acho que é o que você falou, a novela tem umas coisas anacrônicas, eu acho que essa atualização que os autores fizeram, que é Eloy Araújo e Regina Braga, né, essa atualização teria que ter sido mais radical, porque eu acho que o texto da Janete, nesses 14 anos que separaram uma novela da outra, envelheceu muito. Envelheceu. Eu acho que o simples fato do Walter Avancini ter pesado a mão na direção no início não ajudou, só atrapalhou e muito menos ajudou na narrativa da novela. Eu acho que tentou disfarçar um texto velho, pesando a mão na direção, e não funcionou. Não funcionou. Eu acho que essa coisa do... Por exemplo, se fosse hoje, em 2019, um remake de uma novela de 2005, 14 anos atrás, é diferente, porque a vida não mudou tanto de 2005 para cá. Sim. Agora, de 72 para 86, teve um abismo mesmo cultural. Muita coisa aconteceu. Né? No Brasil, principalmente, politicamente, a vida das pessoas mudou. Tanto que a novela Selva de Pedra original é considerada um símbolo do milagre econômico, né, da ditadura militar. 86 é o contrário, porque a gente tinha acabado de sair da ditadura, entre o plano cruzado, é uma outra realidade econômica, política, social, cultural das pessoas. E acho que o texto falhou em não perceber isso, né? Então por isso que a novela parece velha, né? Assim, até as propostas, as motivações do Cristiano são velhas, soam anacrônicas para 86, porque em 72 é como você falou, vivíamos a ilusão do milagre econômico, uma coisa que acabou não acontecendo, mas em 86 não tinha mais, já era Nova República, não tinha, sabe? Era um outro não bastava. Eu acho que ela renderia um filme como renderia uma minissérie como rendeu, mas para uma novela precisava de um outro tratamento de narrativa. Exatamente. Mas nada disso importa, nós vamos continuar vendo o remake. Vamos continuar vendo, eu gosto de assistir, vou continuar assistindo todos os capítulos e numa próxima oportunidade a gente continua comentando e trazendo mais informações sobre Selva de Pedra. Até lá. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.